Rapaziada, a Libertadores está chegando, é Palmeiras e São Paulo, vale vaga na semifinal e pelos 4 confrontos que a gente viu entre as duas equipes até aqui, né, em 2021, a gente pode concluir que tem muita coisa que o Palmeiras precisa melhorar, certo? Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar por que o Palmeiras teve tanta dificuldade para criar contra o São Paulo. Eu vou te explicar as mudanças de postura que o Palmeiras precisa ter para esse confronto, de postura de peças e também algumas falhas do São Paulo que podem aparecer nesse jogo e que, se aparecerem, o Palmeiras não só pode como deve aproveitar, tá certo? Então fica por aí que tem muita coisa boa. Solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki. Vamos falar sobre Palmeiras e São Paulo, vamos falar sobre Libertadores, porque tem muita coisa que a gente precisa falar aqui, tá certo? Não se esquece de checar se você está inscrito aqui no canal, se você não tiver, é muito importante que você se inscreva, porque tem muita coisa bacana por aqui, vídeos semanais, geralmente 2 vídeos por semana, também tem live sempre. Então se inscreve aí e ativa o sininho, porque é muito importante para você não perder nenhum conteúdo que a gente faz por aqui, tá certo? Então vamos pro vídeo, rapaziada, vamos pra análise. Eu quero primeiro analisar todos esses pontos que eu falei e aí no final eu dou os meus pareceres do que eu acho que precisa mudar e enfim, quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários também, tá certo? Mas antes da gente saber o que o Palmeiras pode aproveitar em relação a falhas do São Paulo, o que o Palmeiras precisa mudar, antes a gente precisa fazer o diagnóstico, né? O que deu errado, por que o Palmeiras teve tanta dificuldade para criar contra o São Paulo, para jogar contra o São Paulo. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Mas, para analisar, vamos para a luzinha, né? Bora lá. Muito bem, rapaziada, estamos aqui na luzinha então para fazer a análise e eu vou começar com isso aqui que vocês estão vendo na tela. A pergunta que todo torcedor se fez: por que o Palmeiras tem tanta dificuldade com o São Paulo nesses 4 jogos que a gente teve durante o ano de 2021, tá certo? Durante essa temporada. Por que tanta dificuldade? A resposta tá aí na tela. Vou colocar o vídeo aqui, vocês vão entender como as marcações individuais, as perseguições individuais do São Paulo impediam o Palmeiras de progredir, impediam o Palmeiras de jogar. Então vocês estão vendo aí no vídeo, os zagueiros foram vítima disso, tanto o Felipe Melo quanto o Gomes, né? Isso aqui é um vídeo do último confronto entre Palmeiras e São Paulo. Olha só como o Palmeiras nega as opções do Palmeiras, como o São Paulo nega as opções do Palmeiras, perdão. O Danilo e o Zé Rafael sofreram muito com isso, porque muitas vezes até o zagueiro podia ter tempo para pensar, mas as opções no meio-campo estavam anuladas por causa dessas perseguições individuais e aí o Palmeiras não conseguia progredir. Vocês estão vendo aí o Felipe Melo sendo marcado de perto e olha só, quando o jogador tem um mínimo tempo, um mínimo espaço para pensar, o atleta do São Paulo já pressiona, o Palmeiras acaba tendo que recuar para o Everton, tá certo? Então, o motivo dessa dificuldade do Palmeiras está aqui, porque o Palmeiras tem um ataque posicional, né? O Palmeiras não é de ficar aglomerando o jogador em cima da bola, que ficaria mais fácil de confundir uma marcação individual, mas esse não é o modelo de jogo do Palmeiras, e o modelo de jogo do Palmeiras não vai mudar, né? O modelo de jogo não muda do dia para a noite. Então, esse encaixe dessa marcação individual com muita intensidade do São Paulo, dessa pressão na bola, dessa pressão alta, com também uma falta de intensidade do Palmeiras, uma circulação lenta, enfim, foi um encaixe que deu muito certo para o São Paulo. Esses foram os principais problemas do Palmeiras até aqui com o São Paulo. E assim, eu quero destacar que eu acho que seria ingenuidade do Palmeiras, ingenuidade nossa pensar que isso vai mudar para o lado do São Paulo, porque o São Paulo jogou 4 jogos até agora com o Palmeiras, fez isso nos 4 jogos, os 4 jogos deu certo, então isso não vai mudar. O São Paulo não vai começar a marcar de outra maneira, não vai começar a ceder 1 milhão de espaços assim do dia para a noite, até porque é Libertadores, é um jogo que vai exigir concentração máxima e isso não vai mudar porque tá dando certo pro São Paulo. Agora, é um jogo que vai ser decidido no detalhe. Então, se os espaços surgirem, o Palmeiras precisa capitalizar, o Palmeiras precisa aproveitar a chance que tiver, porque até nesses 4 jogos que o Palmeiras fez contra o São Paulo, que o Palmeiras foi sim inferior ao São Paulo nos 4 jogos, mesmo assim surgiram oportunidades para o Palmeiras, e o Palmeiras não soube aproveitar. Em Libertadores o Palmeiras tem que aproveitar. Agora, onde estão essas falhas do São Paulo? Onde o Palmeiras pode aproveitar alguns pontos? Vou mostrar aqui para vocês. A primeira delas é que algumas vezes o São Paulo deixa um certo espaço
nas costas do ala ou do lateral, né? Isso aconteceu nos últimos jogos contra o Vasco, um gol que o São Paulo sofreu contra o Vasco. Olha só como o jogador do Vasco vai conduzir a partir do lado esquerdo, né, do lado direito da defesa do São Paulo, e olha só onde tá o Orejuela aí em destaque. Ele que era o ala direito, olha como ele tá totalmente atrasado na jogada, e o espaço lá do lado dele tá totalmente livre para uma ultrapassagem do jogador do Vasco. Isso gera uma dúvida no Bruno Alves, que é o jogador ali, o zagueiro pelo lado direito. Isso gera uma dúvida nele. O espaço estava ali. O Vasco acabou decidindo nesse lance por jogar por dentro. E o gol acabou saindo. Mas enfim, o importante aqui não é a decisão do jogador do Vasco, tá? O importante aqui é que o espaço estava lá. O último jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, olha só, nesse jogo contra o Vasco, inclusive, bom lembrar, o São Paulo jogou com 3 zagueiros, tá? Jogou com uma linha de 5, o Orejuela era ala. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, uma linha de 4. E do outro lado agora, do lado esquerdo da defesa do São Paulo, olha só como tem mais uma vez um espaço entre o zagueiro pelo lado esquerdo e o ala esquerdo, tá certo? Então tem esse espaço aí, dá para identificar. O Atlético Paranaense vai preferir jogar por dentro, porque identifica um outro espaço por dentro. Porém, quando a bola chega ali, mais uma vez tá esse espaço entre o zagueiro e o lateral nesse caso, e é exatamente onde a bola vai entrar e vai sair o gol do Atlético Paranaense nessa oportunidade, tá certo? Então, mais uma vez, o São Paulo vai dar pouco espaço para o Palmeiras pensar, pouco tempo e pouco espaço para o Palmeiras pensar com a bola, mas podem surgir eventualmente durante o jogo espaços nesse sentido nas costas do lateral, nas costas do ala, dependendo de como o São Paulo jogar. E o Palmeiras precisa aproveitar, porque como eu disse, vai ser um jogo decidido no detalhe. Tá certo? Outro ponto importante, que muita gente renega muitas vezes, mas bola parada pode ser importante. Dos últimos 10 gols que o São Paulo sofreu, 10 gols, 4 foram de cruzamentos em bola parada ofensiva, né, do adversário. Então o São Paulo tá com problemas nesse sentido. Quando joga o Miranda e o Arboleda, isso até melhora, mas o São Paulo tem problemas nesse sentido. Então 4 gols nos últimos 10. Outros 2 foram esses 2 que eu acabei de mostrar para vocês. Então já é mais da metade dos últimos 10 gols que o São Paulo sofreu. Então o São Paulo pode dar bobeira em lances parecidos, o Palmeiras precisa saber aproveitar. Agora, se não surgirem esses espaços assim, desse jeito, porque é um jogo competitivo, é um jogo de Libertadores, é um jogo pegado, é um clássico, o que o Palmeiras precisa fazer, né? A gente precisa tocar nesse ponto. O Palmeiras precisa competir, o Palmeiras precisa equilibrar o jogo. Porque qual que foi a grande crítica, né, desses últimos jogos contra o São Paulo durante esse ano? O Palmeiras não equilibrou o jogo. O Palmeiras deixou o São Paulo jogar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que saiu semana passada sobre os erros defensivos do Palmeiras contra o São Paulo, que eu vou deixar no card aí. E se você não viu, veja depois desse, porque é muito importante pro jogo da Libertadores também, tá certo? Então, se o Palmeiras não tiver esses espaços para jogar, para atacar, o São Paulo também não pode ter. O Palmeiras não pode simplesmente deixar que o São Paulo tenha espaço e a gente não. Então, se o Palmeiras não tiver espaço, o Palmeiras precisa equilibrar o jogo, coisa que o Palmeiras não fez até agora contra o São Paulo durante o ano, durante esses duelos, esses 4 duelos que o Palmeiras foi inferior. O Palmeiras precisa equilibrar o jogo, o Palmeiras precisa pressionar a bola, o Palmeiras precisa ter intensidade. Um ponto-chave também pode ser subir a marcação em alguns momentos, porque os zagueiros do São Paulo, eles não são especialistas no jogo com bola. Só o Léo, né, que é o zagueiro pela esquerda, que é um pouco melhor nisso, mas o Miranda não é bom nesse fundamento, o Arboleda também não é nenhum especialista nisso, e subir a marcação em alguns momentos pode ser interessante para o Palmeiras. Então olha como tá conectado o jogo sem bola e o jogo com bola do Palmeiras. Porque se o Palmeiras fizer um jogo bom sem bola, não deixar o São Paulo jogar, assim como eles fizeram com a gente, oportunidades podem surgir. Porque o São Paulo fez isso contra o Palmeiras, de subir a marcação, de recuperar a bola e de ter um pouco mais de liberdade. O Palmeiras pode fazer isso. Vou colocar mais um lance para vocês aqui do São Paulo e Vasco. Olha só como o Vasco vai atacar aqui, o São Paulo vai recuperar a bola e olha só, o Miranda vai tentar sair com um passe de primeira para o Benítez, que está em destaque ali na frente. Só que o Miranda vai errar esse passe e o Vasco vai conseguir recuperar a bola aí. Nesse lance vai sair um gol do Vasco, que enfim vai ser anulado por um toque de mão, mas isso é irrelevante. O ponto é, o São Paulo errou nesse sentido. Então, essas besteiras assim são detalhes, mas um jogo de Libertadores, um clássico, um jogo com esse peso, são decididos por detalhes assim. Então o Palmeiras precisa equilibrar as ações. É por isso que o Palmeiras foi tão inferior ao São Paulo aqui, né? Até aqui.
principalmente nesse último jogo, eu acho que é o retrato perfeito disso. Que o São Paulo não deixou o Palmeiras jogar e o Palmeiras simplesmente achou que estava tudo bem, deixou o São Paulo jogar. E em jogo de Libertadores isso não pode acontecer. Muito bem, mas essa aqui foi a análise do que deu errado pro Palmeiras até agora com bola, como o São Paulo anulou o Palmeiras nesse sentido, de algumas falhas que o Palmeiras pode aproveitar do São Paulo e em termos de postura, né? Agora, as escolhas do Abel, em termos até individuais, tecnicamente falando, podem fazer a diferença também. Como eu disse, é um jogo de detalhe, então todas essas escolhas, todos esses detalhes podem fazer a diferença. Então, quero dar os meus pareceres sobre isso também, mas para isso, vamos voltar para a câmera 2. Muito bem, rapaziada. Então, visto tudo isso, né, a análise feita, o que eu acho? Se a gente vai pensar em um Palmeiras que vai ter pouco espaço para jogar, provavelmente, porque o São Paulo provavelmente vai continuar sufocando, vai continuar pressionando alto, vai continuar pressionando a bola com muita intensidade, eu acho que tem algumas escolhas que precisam ser revistas. Por exemplo, Veiga e Scarpa deram certo durante uma boa parte dessa temporada, jogando juntos, alternando entre funções. Eu acho que deu certo, mas para esse jogo contra o São Paulo, eu não acho que seja jogo para Veiga e Scarpa juntos, justamente por essa questão de que vai ter pouco espaço, vai ter pouco tempo para pensar. E eu não acho que eles são jogadores com a intensidade necessária para tomar tantas ações em um curto espaço de tempo, sabe? Então, isso, claro, uma opinião minha, eu quero saber a de vocês nos comentários, mas eu não acho que é jogo para Veiga e Scarpa juntos. Eu acho que nesse cenário, o Dudu pode ser muito importante. Claro que o Dudu é o melhor jogador do elenco, é titular, se estiver bem fisicamente em qualquer jogo, mas nesse contexto eu acho que mais ainda, pela velocidade de raciocínio, pela capacidade de mudar de direção, pela capacidade de achar um passe. Como eu disse, é um jogo que vai ser decidido nos detalhes, então o Dudu é um cara que pode ser esse detalhe. Então eu acho que entra nesse ponto. Outra coisa, se o Palmeiras vai ter menos espaço, se a gente for pensar que o espaço de jogo para o Palmeiras atacar vai estar mais na frente do que atrás, ou seja, se São Paulo subir a marcação, o Palmeiras vai ter pouco espaço para sair jogando e o espaço vai estar nas costas da defesa do São Paulo. Outros jogadores podem ganhar importância também, como o Rony, que é um cara que faz muito bem isso, como o Breno Lopes. Inclusive os dois são jogadores que auxiliam bastante também no momento sem bola, e vai ser muito importante o Palmeiras pressionar o São Paulo, sufocar, não deixar jogar, como eu já expliquei aqui. Então acho que são jogadores que podem ser vistos com bons olhos também, o Rony e o Breno Lopes. Mas enfim, são escolhas que precisam ser feitas e realmente é um quebra-cabeça complicado de ser montado. Outro jogador, por exemplo, o Zé Rafael. O Zé Rafael é um jogador que conduz muito a bola. Ele não vai ter espaço para conduzir a bola contra o São Paulo. Só que aí eu acho que já é um pouco mais complicado, porque você vai ver o reserva dele, que seria o Patrick, contra o Fortaleza foi muito mal. Então é um quebra-cabeça complicado, mas o ponto é, dá pro Palmeiras equilibrar esse jogo, dá pro Palmeiras ser melhor do que já foi, porque o Palmeiras foi inferior ao São Paulo durante todos os jogos dessa temporada. Então são pontos muito importantes. É importante a gente lembrar também que são 180 minutos, né? E geralmente o primeiro jogo tem essa tendência de ser um pouco mais travado e tudo mais, e todas as escolhas são escolhas, né, do treinador, dos jogadores, enfim, dos dois treinadores, são escolhas pensando nos 180 minutos, né? Então é bom ter noção disso também. Agora, o ponto é, a gente sabe que dá para melhorar. Então, o Palmeiras precisa focar nisso, precisa manter a intensidade os 90 minutos e precisa corrigir o que eu falei durante esse vídeo aqui e o que eu falei no vídeo de semana passada, que eu faço novamente convite para você conferir, tá certo? Mas eu quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários. Por favor, comentem aí, não custa nada. Mandem as suas opiniões, vamos trocar uma ideia, o que vocês acham que precisa mudar, quem que vocês escalariam. Mandem a escalação de vocês aí, que vocês mandariam a campo pro jogo contra o São Paulo, tá certo? Aviso importantíssimo, cobertura completa do Análise Verdão aqui dessa Libertadores, tá certo? Teremos live pré-jogo, live pós-jogo nos dois jogos contra o São Paulo, tá certo? Vai ter vídeo aqui também analisando algum aspecto da partida, então não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo por aqui, tá certo? Siga também o Análise Verdão em todas as redes sociais, @Análise Verdão, na roxinha também, e nos acompanhe. Boa sorte para nós nessa Libertadores. Fechou? Te vejo numa próxima então. Tchau, tchau.